Uma reintegração de posse realizada pela Polícia Militar no acampamento Nelson Mandela, às margens da BR-406, em São Gonçalo do Amarante, foi o motivo para o movimento dos Sem Terra realizar um protesto que bloqueou as BR-101 e 406 na manhã da última terça-feira. Só que outras reintegrações estão previstas para acontecerem em assentamentos do movimento. Para saber mais sobre o assunto, conversamos agora com John David Silva do Nascimento, do setor de formação do MST. Boa noite, John. Boa noite. Eu gostaria de saber, primeiramente, como é que essa reintegração foi decidida? Foi decidida pela Justiça, essa ação da polícia? Vocês foram avisados, vocês sabiam? O que aconteceu realmente? Então, primeiramente, boa noite. A gente gostaria de agradecer ao espaço da TVU. A gente gostaria de dizer que, de fato, existia essa reintegração já prevista. Fazia um ano que ela não tinha sido cumprida. Como a lei garante, se fazia um ano que ela não tinha sido cumprida ainda, deveria ter tido um diálogo com as partes, tanto as famílias, os trabalhadores, como o DR e o governo do Estado. Dentro disso, havia negociações com o governo do Estado do Rio Grande do Norte, principalmente com a figura do senhor Robson Faria. Esse governo que está aí, a gente já vinha firmado diálogos com eles e a gente se surpreendeu ontem. Terça-feira, que houve a audiência depois da truculência. Sim, ontem foi a audiência, né? Sim, aí houve a audiência, onde mais uma vez ele não participou da reunião, mandou pessoas que de fato não resolvem um problema. E a gente se surpreendeu que o DR disse que não sabia de nada, coisas que existem em documentos dessa reunião afirmada que o governo se comprometeu que não ia ser cumprida essa reintegração de posse sem ter um diálogo e sem, de fato, ele como representante público e como o diálogo que aconteceu lá, dizer à sociedade do Rio Grande do Norte que sem terra não é caso de polícia, é caso de justiça. Quantas pessoas estão nesses assentamentos, então, nesse Nelson Mandela especificamente? Nelson Mandela hoje, na verdade, existe 85 trabalhadores, a gente fala de uma pessoa, somando totaliza quase 200. E, de fato, hoje... Entre crianças, idosos. E aí vocês falaram que nessa ação de reintegração houve violência, em que sentido? Sim, mais uma vez eu te agradeço a pergunta. Houve violência, várias violações dentro dos direitos humanos, muito abuso de autoridade. Uma das formas foi pegar desprevenido a reintegração de posse, passar o trator em cima das coisas das famílias, causando um prejuízo imenso para pessoas que já não têm nada, pessoas que vivem em condição subdesumana, que o governo não cumpre a lei da reforma agrária, que é prevista no artigo 184 ao artigo 186 da Constituição Federal de 88, que garante que a terra que não produza nesse país e não cumpra a sua função social, ela tem que ser entregue a quem está em mão os carros da enxada. E a forma, respondendo você, a truculência foi essa, houve agressão verbal, e ontem, no dia 22, quando houve o protesto também, extremo processo de violência foi ocorrido também. Para a retirada de vocês das BR do protesto. Né? John, há outras reintegrações previstas, né? Essas reintegrações estavam na reunião de ontem, vocês levaram isso para o governo para ver uma forma mais amena de ser feito isso aí, com um diálogo, né, para chegar a um consenso entre as duas partes? Então, mais uma vez a gente gostaria de dizer ao povo do Rio Grande do Norte que, de fato, o MST ele busca esse diálogo. Ontem a gente estava num protesto denunciando a violência no campo, principalmente pelo braço do latifúndio, que é o poder judiciário nesse país, que não acontece a reforma agrária hoje nesse país porque grandes proprietários são juízes. Inclusive o juiz de São Gonçalo do Amarante, que está puxando tudo isso, também fazendo a denúncia do Ministério Público, que inclusive eu sou investigado também pelo Ministério Público, como um processo de criminalização dos movimentos sociais. Eles são pessoas que, de fato, eles têm partido contra o MST Página.
John, o que é feito em relação, no âmbito do MST para conquistar ou para informar a população sobre essas reivindicações, para que elas entendam? Porque muitas vezes acabam os protestos atrapalham, lógico, a vida de muitas pessoas e elas se sentem, se colocam contra o movimento, às vezes sem saber o porquê. Existe um trabalho, até mesmo no âmbito nacional, para informar por que acontece esse tipo de protesto? Existe. Eu gostaria de responder anterior, novamente agradecer a sua pergunta. Existe sim. A gente queria dizer que o diálogo que existe com o governo do estado, voltando à população do Rio Grande do Norte, ele se comprometeu que vai haver um diálogo sim. A gente espera que ele cumpra, para não piorar a agenda dele de governo desmoralizado, sendo acusado por várias corrupções aqui no estado, que a população sabe disso, e dizer à população do Rio Grande do Norte que quando o MST, os trabalhadores, que eu não falo enquanto eu falo os trabalhadores, o MST, ele ocupa a BR, ele está tirando o direito das pessoas ir e vir, mas está havendo um ferimento na Constituição, porque quando não garante a reforma agrária, não que os trabalhadores eles tenham o dever, eles têm o direito, sim, de achar aquela maneira de protestar. E chamar a atenção. Chamar a atenção e dizer à população brasileira, de fato, que o MST a nível nacional, essa é a bandeira que está dizendo, uma BR que o MST ocupa por um dia, é o mínimo do que esses políticos do nosso país estão fazendo com a população do nosso país. John David, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Obrigado a você mais uma vez, agradecer à TVU por mais esse espaço cedido. Obrigada.